Caros irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos começar nossa aula orando, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa meditação, sobre esse tema complexo, aproveitando aí a chegada do nosso mestre, nossa arqueologia sistemática. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Nós nos inclinamos diante do Senhor e da sua palavra. Nós abrimos sua palavra com confiança de que o teu Espírito Santo nos dará revelação, nos dará água, nos dará pão para viver. Nós oramos assim, Senhor, confiando que a nossa fé será edificada, que o nosso fervor será aumentado, nosso amor será mais intenso, Senhor. Chama-nos, ó Senhor, à tua presença. Dá-nos um coração que atende, ouvidos que ouvem a tua palavra, olhos que veem, Senhor. Nós oramos por isso, oramos com confiança, Senhor, como sempre fazemos. Em teu nome que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos sem mais tardança, tem mais delongas, ao capítulo 8 de Apocalipse. Apenas para recordar, nós estávamos estudando uma visão que começa com o capítulo 4, 5, emenda com a mesma visão no capítulo 6, digamos assim, um segundo ato da mesma visão, aquela visão que começou com sobe para cá, né? E João então se vê no trono de Deus, diante do trono de Deus, toda aquela visão do culto, da adoração, que passa para um segundo ato, que é aquele dos 7 selos. Vocês devem ter percebido na lição anterior, aquela que o pastor Zacarias ministrou, anterior ao capítulo 7, que nós estudamos, na verdade, 6 selos, e ficou faltando o 7. Então a gente aprende que João faz um interlúdio, ou seja, ele suspende o desenvolvimento que se espera, depois do 6º, se espera o 7º, porque ele já anunciou que são 7 selos. Porém, ele suspende a narrativa e introduz uma peça aparentemente independente do relato, que é o capítulo 7, que vocês estudaram na última aula. O 7º selo vai aparecer agora, né? Então vamos lá, o capítulo 8 começa assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo. E então você espera que o 7º selo provoque um efeito, como aconteceu com os 6 selos anteriores. E o que acontece é absolutamente surpreendente. Para quem espera que depois dessa contagem regressiva, né, ou contagem progressiva, o 7 seja o clímax, o 7 é na verdade um anticlímax. Porque quando se abre o 7º selo, não acontece nada. Nada, né? Há um grande silêncio, como quando assim dá um furo no culto, né, que era para entrar, não entrou, tal, dá aquele intervalo, e esse intervalo é perturbadoramente longo, porque João fala em cerca de meia hora, uma grande expectativa, né? Então chega a isso. E quando então a cena retoma o seu curso normal, ela cai num outro ciclo de 7. Então é como se fosse 7 dentro de 7. Para a gente entender um pouco isso, vamos colocar assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 selos, né? Então nós fomos aqui, 1, 2, 3, 4, os 4 cavaleiros, 5, 6, aqui tem um intervalo, 7, né? Quando se abre o 7º selo, na verdade é um outro intervalo de 7, ou uma outra sequência de 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trombetas, né? Então a gente vai ter que fazer mais para frente uma certa acomodação desses grupos de 7. Porque depois das 7 trombetas vem 7 taças. Nós estudamos isso no ano passado,
em alguma daquelas aulas lá sobre a estrutura do livro. Vocês podem rever a aula, porque existem diversas possibilidades de agrupar estes setes, né? O que a gente poderia pensar naturalmente é que o sétimo selo são 7 trombetas. Então, na verdade, o sétimo selo termina aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na verdade, o sétimo selo abre um outro grupo de 7, de modo que ele, de fato, vai terminar aqui, né? Como a gente vai acomodar isso? É uma pergunta muito longa, que a gente vai ter que ir resolvendo ao longo do curso. Pelo menos aguardem até que a gente termine as 7 trombetas, né? Depois que a gente estudar as 7 trombetas, então a gente pode pensar mais amplamente sobre esse grupo de 7. 2 lembretes antes de começarmos a estudar as trombetas é o seguinte. Primeiro, nós estamos numa visão. Nunca esqueçam isso. Nós estamos numa visão. João não está em Patmos olhando os acontecimentos históricos do mundo. João está num lugar em espírito, que ele chama diante do Senhor, e lá então lhe são dadas visões que ele narra nessa linguagem de visão, linguagem simbólica, né? Depois de estudarmos as 7 trombetas, nós temos que voltar para o chão, onde nós estamos, e olhar os efeitos do que ele viu. O que ele viu é visão, está no céu, né? Depois que nós olharmos isso, então nós temos que voltar para a terra e olhar a partir daqui, da onde nós estamos, porque nós não estamos no céu, não estamos nas nuvens, não estamos fora do mundo, nós estamos embrenhados nessa história, e é daqui que nós vamos ver os acontecimentos, né? Um segundo lembrete que nós não podemos deixar escapar é que este livro está sendo escrito para a edificação e consolo da igreja. Qual igreja? Primeiro, a igreja de João. Primeiro, as igrejas de João. Podemos pensar nas 7 igrejas da Ásia. Depois, conforme nós combinamos lá nas primeiras aulas, todas as igrejas de todos os tempos. Então, o que nós vamos estudar aqui não é um filme de ficção, não é uma curiosidade apenas interessante. Essa palavra tem que resultar numa dessignificação, ou seja, numa tradução cujo resultado seja edificação e consolo para nós. Então, seja o que quer que a gente entenda, isso tem que retornar como pão para a nossa alma, água para a nossa sede espiritual, né? Eu estou fazendo isso porque muito facilmente a gente decola para o mundo do simbólico, da fantasia, do não sei o que, da ficção, do Tim LaHaye e etc. E esquecemos que esse livro é um livro para a igreja, né? Espero que isso fique bem claro. Bom, a partir do momento que o Cordeiro abre então o 7º selo, há um silêncio de meia hora, tem aqui uma certa liturgia que nós vamos estudar já daqui a pouco, e então no versículo 7, uma sequência de 7 anjos começam a tocar suas 7 trombetas. Então está ali no versículo 7 a primeira trombeta, versículos 8 e 9 a segunda trombeta, versículos 10 e 11 a terceira trombeta, versículos 12 e 13 a quarta trombeta. A quinta e a sexta trombeta são grandes, tem uma descrição longa, extremamente complexa, extremamente rica e muito, como é que eu vou dizer, inédita nas escrituras, né? Ela diverge amplamente do quadro do Antigo Testamento, né? E então chegaremos no capítulo 10 e parte do 11 com um duplo interlúdio. Então você termina ali a sexta trombeta e pensa, tá, cadê a sétima? Tá faltando um aí na minha contagem, né? Cadê o 7º anjo? Não veio, né? João interrompe de novo, capítulos 10 e 11,
e lá no versículo 15, ele finalmente solta a 7ª trombeta. Então interrompe tudo de novo, e depois que ele vai, lá no capítulo 15, 16, retomar a 3ª sequência de 7. Né? Quando você tem algo muito complexo para narrar, faz sentido que você desenvolva em quadros. Né? Os filmes fazem isso, né? O cinema, as histórias, as novelas, os livros fazem isso. Né? Você tem que desenvolver um certo núcleo de ação, deixa esse núcleo ali num certo ponto, volta para pegar outro núcleo de ação e desenvolvê-lo. Até que no final, então, você conjugue tudo isso. É isso que João está fazendo. Antes de entrarmos na abertura dos 7 selos, eu preparei aqui um quadro para a gente, assim como nós fizemos com os selos, né? Preparei um quadro para a gente entender a noção de trombeta. Então, a trombeta no Antigo Testamento é o shofar. Não é esse que as igrejas tocam por aí, né? Esqueçam o shofar da liturgia. O shofar do Antigo Testamento. O shofar do tabernáculo e do templo. É feito de chifre de carneiro, você pode colocar na internet, vê-lo, pode ouvir o som dele, né? Nas igrejas por aí, no YouTube também. Né? Um professor meu disse que é um som impressionante, diferente de tudo que ele já ouviu. É um som que parece que não toca apenas seus ouvidos, mas ele parece que causa um impacto assim no seu corpo inteiro, né? Por isso que as igrejas estão adotando nas suas liturgias. Dentro do histórico do Antigo Testamento, a trombeta tinha diversas finalidades. Então nós estamos aqui num mundo sem tecnologia, né? Pobre de instrumentos, e ele tinha então algumas finalidades. Para que se tocava a trombeta? Se tocava para convocar o povo, convocar a assembleia, obviamente, convocar um grupo pequeno, né? Um grupo de líderes, uma congregação de líderes. Né? Se tocava também para dar alarme, se tocava nas festas e nos cultos, de modo que a trombeta está associada, em resumo, à liturgia, se a gente pode usar essa palavra, para o culto, para as festas, né? E também para o campo de batalha. Então, a trombeta do tabernáculo era de prata. Né? Existe essa descrição. Eu coloco aqui, inclusive, o irmão citou números, eu coloco aqui as referências, né? Vou passar bem rapidamente por aqui, porque nós temos que adiantar a nossa exposição, né? Mas números das instruções a respeito das trombetas. Então leiam lá para você ter uma noção de pano de fundo, né? Do que significam as trombetas. Depois tem um sentido também escatológico, esse que eu falei é um sentido comum. Um sentido escatológico porque os profetas vão fazer uso das trombetas associada a juízo. Então já não é mais uma trombeta que o sacerdote toca ou que o comandante toca, mas é uma trombeta de Deus, né? Como se a trombeta estivesse associada a juízo. Pode ser que o fato da trombeta ser um instrumento de guerra, de alarme, como seria para nós uma sirene, né? Então os profetas associem aqui facilmente, rapidamente, a períodos de juízo. Então eu citei aqui Joel, Sofonias e Isaías. Né? O capítulo 24 de Mateus, que é chamado o Pequeno Apocalipse, né? Quando descreve a vinda do Filho do Homem, no versículo 31, eu não citei aqui o texto, mas ele fala que Deus enviará os seus anjos com grande clangor, esta é a palavra, clangor de trombetas. Então veja como Jesus já tinha associado esta convocação à sua vinda, né? Então enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus.
Então, Jesus já havia associado as trombetas com a sua vinda. O pano de fundo histórico, que eu queria colocar aqui ainda também, que nos ajuda a ligar 7 com trombetas. Lembra que quando nós estudamos os selos, eu falei 4 cavalos, que têm cores. Onde é que nós vamos achar cavalos com cor? Nós fomos no Antigo Testamento e achamos em Zacarias. Então a pergunta agora é a mesma. Onde é que nós vamos achar 7 com trombetas? Aí o autor aqui que eu estou estudando, o Juan Stan, ele achou lá na tomada de Jericó. Na tomada de Jericó tem uma associação de 6 e 1 e 7 com trombetas e com juízo. Então ele faz essa associação. Vocês lembram que o povo, os sacerdotes e o povo dão 6 voltas uma volta durante 6 dias, uma volta por dia. No 7º dia dão 7 voltas e tocam as 7 trombetas. E o que acontece? A cidade cai. E ali também a arca do Senhor vai à frente. Então ele faz essa associação. Aqui no Apocalipse 8 e 11, né? 7 anjos tocam suas trombetas, 6 depois 1, então 7 trombetas, e a Babilônia vai cair, né? Então ele associa ao capítulo 11, versículo 13, quando fala de queda, né? Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram 7.000 pessoas e tal. E também se vê a arca da aliança no céu. Então ele pega essas 3 figuras, né, de trombetas, queda da cidade e arca, e acha um lugar no Antigo Testamento em que também se há 7 trombetas, queda da cidade e a presença da arca de Deus. Bom, esse seria o pano de fundo, né? Bom, tem aqui ainda as trombetas das festas, que o irmão Ismael mencionou, que são associadas à expiação e à contrição. Então seria mais ou menos assim, no 7º mês, outro lugar que ele achou 7 com trombetas. No 7º mês, o sacerdote tocava, no 10º dia, o sacerdote tocava a trombeta, era o dia da contrição e da expiação. Todos os meses anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na lua nova ele tocava a trombeta. No 7º ele tocava a trombeta para o dia da expiação. Então é outro lugar que ele achou 6 e 1, 7 associado à trombeta. Estou falando tudo isso porque esse é um terceiro lembrete que eu esqueci de lembrar, né? Um terceiro lembrete que é o seguinte: João conta que você recorra ao Antigo Testamento. Ele não vai fazer uma referência direta, ele não vai dizer, como aconteceu em Jericó, etc. Mas ao fazer esse jogo de imagens, ele espera acionar na mente do povo de Deus o conhecimento da história, para que o próprio povo, então, faça essa interpretação, faça essa associação e, a partir destas figuras, entenda o resto do quadro, né? Então é como se ele dissesse assim, vocês têm metade da senha, né? Com metade da senha você não abre nada. Eu vou te dar a outra metade. Pronto, agora você abre, né? Esses dias eu recebi uma senha que eu tenho que usar na publicação de um jornal oficial, né? Jornal do governo, e é exatamente assim, né? Eles me dão uma senha num e-mail e a outra senha no programa. Eu junto consigo abrir, né? O que João está fazendo aqui é mais ou menos isso, né? Ele dá uma figura, não explica muita coisa, de uma forma muito enigmática, né? Ele não vai explicar muita coisa, ele simplesmente joga ali a trombeta e tal. Mas ele espera que você acione o quadro, o pano de fundo, que vai lançar luz sobre esse evento que ele está narrando. Com isso, você não vai abrir nada. Não, vai abrir muita coisa, né? Não vai dar para abrir tudo, mas pelo menos você avança na compreensão daquilo que ele está dizendo.
Só para completar esta introdução, no Novo Testamento também se usa muitas vezes a palavra trombeta ou tocar trombeta, né? Eu identifiquei aqui 21 vezes que se fala de trombeta ou tocar trombeta, sendo que 14 delas está em Apocalipse. E essa estatística nos diz alguma coisa. Nem sempre estatística na Bíblia significa alguma coisa. Nesse caso eu acho que vale a pena, né? Se botar na balança o Novo Testamento de um lado e o Apocalipse desequilibra completamente a balança. Então trombeta é um tema da escatologia, né? Dessas 7 vezes do Novo Testamento, 2 vezes não tem sentido escatológico, né? E 5 vezes tem sentido escatológico. Uma é essa que eu falei de Mateus, depois em Coríntios, quando Paulo fala ao soar. Querem ver esse texto? Eu já vou dar uma parada para vocês respirarem, mas eu preciso terminar essa introdução. 1 Coríntios 15, versículo 52. Paulo fala num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Não precisam associar essa trombeta com o Apocalipse. Não precisam fazer isso, né? O que nós podemos fazer aqui essa trombeta está ligada à escatologia. É isso que nos interessa aqui. Então Paulo também fala da trombeta. Ele fala da trombeta também naquele texto clássico de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Né? Vou ler rapidamente. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Não é aqui, é no 16, versículo anterior. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, as vezes em que o Novo Testamento fala de trombeta, pelo menos 5 vezes estão associadas à escatologia. Fora isso, nós temos as 14 vezes no Apocalipse. Dentro do Apocalipse, 2 vezes tem um sentido comum. É apenas para dizer voz como de trombeta, né? Sentido comum. E as 12 vezes, que é a maioria, né, absoluta, mais do que todo o Novo Testamento, referem-se a essas 7 trombetas ou aos anjos dessas trombetas. Com isso eu espero que muito rapidamente você tenha tido assim um sobrevoo da matéria sobre trombetas no Antigo e no Novo Testamento. Você lê uma tradução aí que fala clangor da trombeta, né? Mas é uma palavra que a gente não usa, às vezes não sabe nem o sentido. Eu tenho uma tradução do Paulo Almeida, fala sopro forte. Eu gostei da... Sopro forte. Acima daquilo que seria o normal, sim, né? Eu não sei aqui quantos serviram o exército, mas o exército usa os toques de trombeta para comandar a tropa, né? Oi? Meu irmão, desculpe não ter recorrido à assessoria. Como é que é? Corneta. Exato. Obrigado. Você está indo tão bem. Que é trombeta era do chifre, né? Claro, hoje trombeta é um instrumento, né? E lá se chama então corneta. E essa corneta... Oi? Clarim. A corneta, você comanda uma tropa com os toques da corneta. A minha turma, a minha pequena turma do exército, tinha um rapaz que sabia tocar. Claramente, o sargento que comandava a tropa usou os dotes do rapaz. Era o mais alto da turma, né? Tinha um de 1,35 m e tinha um de 1,90 m e não sei quanto. É esse cara que tocava a tropa. E é muito interessante, né, para os leigos aqui, né?
que não serviram no exército, que não estão acostumados com a corneta, né? Que com o toque da corneta a tropa se move, para, descansa, etc, etc, né? De modo que você, com o toque da corneta. E aquilo pode ser chamado um rebate, acho que a Bíblia usa assim também, o rebate da corneta, né? Agora foi corneta com trombeta, tudo bem. Mas vocês entenderam, né? Sim. Pode nos ajudar com a... Você tocou uma vez? Não. Não, só ouvia. Lá é tudo comandado por corneta. O comandante chegou, o comandante foi embora, aí a bandeira desce, bandeira, hora de rancho, hora de terminar o rancho, começar os pedidos, é corneta. Perfeito. Mas veja a ideia que essa ideia é perfeita para nós pelo seguinte: aqui estão sendo dados sinais por trombeta, né? Sinais de guerra, campo de batalha. Ou seja, qualquer judeu que ouvisse o toque da trombeta saberia o que fazer. Se é a oração do templo, se é guerra, se é alarme, se é tropa que está chegando, se é algum perigo que veio da fronteira, eles saberiam. Nós não temos a menor ideia, né? Nós aqui que não fomos treinados, não temos a menor ideia. Então esta é a figura que está sendo dada. Um instrumento de sopro que comunica algo, né? Não é apenas para fazer alarido, não é apenas para fazer fundo musical, né? É para comunicar algo que este povo, a quem se dirige, entenderá e saberá o que fazer. Essa é a ideia aqui, né? Então essa é uma ideia que no final a gente vai ter que traduzir, né? Que sinal é esse que Deus dará ao seu povo, que seu povo entenderá e os outros não entenderão, né? Se tocar a trombeta para mim, talvez eu me lembre do quartel, alguma coisa, mas não vou saber se é para sentar, levantar, deitar, ir e tal, né? Então, tem que ser um sinal, pelo menos uma tradução, digamos, simplista do que eu estou dizendo, uma tradução, um sinal que nos comunique algo. Isso é minha curiosidade, eu não pesquisei sobre isso. No caso do sinal, do toque da trombeta, ou corneta, era para trazer uma informação ou um ajuntamento? Depende do toque, né? Depende do clamor. Né? Não dá para saber, assim, biblicamente, ela era usada mais para ajuntamento ou para transmitir uma ordem, uma informação? Então, veja bem, aqueles casos que eu li de Coríntios e de Tessalonicenses, parece uma trombeta que toca para ajuntamento, porque está associado ao juntos iremos, num momento e tal, né? Essas aqui nos surpreendem. Essas trombetas de Apocalipse, voltando agora para Apocalipse, nos surpreendem, porque elas não estão comunicando nem festa, nem ajuntamento. Elas nos surpreendem completamente. Elas estão nos comunicando juízo e catástrofe. Delas não vem coisa boa, né? Então, se para o povo de Deus significa algo, né, neste contexto aqui significa juízo gravíssimo, né? Então são trombetas solenes. Bom, podemos prosseguir? Tudo bem até aí? Por enquanto só temos as trombetas, né? Ainda os anjos não as pegaram, é só as trombetas, né? Agora eles vão pegá-las, então vamos aí com calma. Esta introdução dos versículos 1 a 6, olha lá. O cordeiro abre o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, não sabemos se é meia hora no céu, meia hora aqui, meia hora, não sabemos, né? Também não interessa, né? A única questão aqui houve um... E agora? O que vem? Né? Essa é a ideia. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, aqueles anjos do capítulo 4, porque é lá que nós estamos, capítulos 4 e 5, 7 anjos que estão diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Não diz quem deu. Não importa, né? Esse é um passivo. Lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, aqui tem uma
uma solenidade, né? Então vamos acompanhar. Veio um outro anjo, que não é do 7, ficou de pé junto ao altar. O altar já apareceu no Apocalipse, lá nos 5º selo, né? Onde estão as almas das vítimas, né? Trazendo na sua mão um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Qual trono? O trono do capítulo 4 e 5, porque é lá que nós estamos. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Essa questão do silêncio, eu achei aqui um pano de fundo nas festas do povo de Deus, que fala que também no ritual do sacrifício diário, porque o povo de Israel tinha um sacrifício de manhã e uma tarde, né? No sacrifício diário, após imolar o cordeiro, antes de queimá-lo no altar, um sacerdote pegava carvões do altar e os levava ao altar de incenso, no lugar sagrado. Depois pegava o incenso e jogava sobre os carvões, e o ar se enchia de perfume. Enquanto isso, os sacerdotes oravam em profundo silêncio, e o povo também orava de lado de fora do templo. Após as orações, tocavam-se trombetas. João tem aqui em mente um ritual que acontecia todas as manhãs, quando se imolava o cordeiro da manhã, né? O sacerdote pegava incenso, são ervas aromáticas, qualquer coisa de perfume, oferecia, né? Pegava carvões do altar, levava ao altar de incenso, jogava brasa sobre esse incenso, isso enchia o ar, né? Percebam aí, incenso, altar, né? O povo orava em profundo silêncio, enquanto o sacerdote oferecia esse sacrifício, e ao terminar esse tempo de oração, tocavam-se trombetas. Então você tem aqui um quadro visual, sonoro, olfativo, né? Perfeito do que João está descrevendo, né? Eu não sei se esse ritual está perfeitamente de acordo lá com a lei de Moisés, ou se ele foi evoluindo, né, até assumir esta configuração, né? Porque as festas também foram sendo acomodadas e transformadas, né, adequadas. Aqui também no Apocalipse, então, você tem anjos ou arcanjos que recebem suas trombetas para tocar. Um anjo oferece incenso no altar, né? Aqui fala que a fumaça do incenso, ó, versículo 4. Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. Essa fumaça ia para Deus, né? Que são as orações dos santos. E aqui, ao invés de oferecer o incenso para Deus, tem uma surpresa. Ele se volta para fora e lança sobre a terra. Ao invés de ser orações aceitas por Deus, perfume, né? Como fala o Antigo Testamento, né? O odor suave, sejam as minhas orações, como incenso que Deus aspira. Aqui o anjo faz meia volta, corta o ritual e vai para fora, né? Vai para fora e lança sobre a terra, né? O seu incenso. E então, ao invés de louvor, há juízo. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E então 7 anjos preparam-se para tocar.
Há uma figura aqui também, ele sempre associa, né, quando fala de trovões, vozes, terremoto e tal, ele associa também com a teofania do Sinai. Porque lá no Sinai também, quando Deus desce sobre o monte, né, há relâmpagos, fogo, tremor e etc. Então ele faz esta associação. Também pega uma figura de Ezequiel, aonde Deus fala em espalhar brasas sobre a cidade. Então tem 4 surpresas aqui. Do trono e do altar, de onde se espera misericórdia e perdão, faltou aqui uma palavra, é para você preencher agora, desculpa, não, foi esquecimento mesmo. Está escrito, procede agora, juízo, pode completar aí, juízo. O incenso, que era um cheiro agradável por natureza, né? Eu não gosto de incenso porque tem enxaqueca, mas as pessoas gostam, né, de colocar perfume na casa, etc. Né? Então isso está ligado a coisa agradável, a um ritual para Deus. Aqui agora é revertido para a terra como juízo. Né? As trombetas, que poderiam ser um instrumento de louvor e de alegria no culto, não a da guerra, agora se torna o anúncio de tragédia, de catástrofe. E esta liturgia é celebrada no céu, porém produz efeitos na terra. Então João está no céu, vendo esta visão. Não tem anjo nenhum tocando nada. Ninguém está ouvindo nada. Não tem cheiro de nada. Porém é uma visão. E agora vamos ver então os efeitos que isto causa na terra. Perguntas, observações, reclamações até o momento? Correções? Oi. Lá no céu havia muitos trompeteiros, né? Pois é. E tem gente tocando trompeta. Pois é, boa fala, né? Os 7 melhorzinho, né? Os 7 capitães aqui, né? São chamados a essa tarefa. Né? Seus nomes não nos são dados, né? Os escritos apócrifos falam de nomes de anjos, né? Nós só temos 2 nomes na Bíblia, né? Miguel e Gabriel. Né? Fora isso, não conhecemos anjos. Né? Mas os livros extra-bíblicos dão nome à família inteira dos anjos. Né? Aqui não sabemos quem são. Né? João não fala. Bom, com isso então, irmãos, vamos ao ritual. Né? A primeira trombeta, o anjo toca. Eu vou ler rapidamente. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. A figura é absurda. Absurda no sentido de não natural. Né? Já percebeu? Né? Já percebeu que a linguagem escapa do real. Né? Nós sabemos o que é chuva de granizo, sabemos o que é fogo, mas nunca vimos fogo cair do céu. Nós conhecemos raios, né, que queimam, que produzem fogo. Então a figura aqui é muito simbólica. E misturada com sangue. Sangue é uma figura muito usada no Antigo Testamento, né? Usada como sinônimo do vermelho, né? Porém aqui está se falando de uma chuva de granizo, fogo e sangue, e foram atirados à terra. E isto tudo queima a terça parte da terra e também da ecologia, do sistema natural da terra, as árvores e toda erva verde. Nós podemos nos perguntar aqui como é que se mistura granizo, fogo e sangue. O autor que eu estou lendo fala que João aqui está invocando diversos juízos do Antigo Testamento. Então você pode procurar no Antigo Testamento quando houve chuva do céu, quando choveu pedra do céu. É lá que João está. Né? Quando se fala de raios de fogo, aí nós entendemos. Raios que queimam, né? A gente não tem muita noção, porque nós temos o para-raio, né? Mas quem vive aí pelos interiores da vida e tal, tem medo de raio, e raio queima mesmo. Raio bota fogo nas coisas. E a questão do sangue, o que te lembra? Imediatamente. Vida, né?
Não, como praga, como juízo. O Egito, imediatamente. Né? Então a impressão que dá é que João aqui pensou figuras de juízo e as combinou para mostrar que se trata de um juízo severo. Foram atiçados a terra e queimou a terça parte. Não me pergunte como que granizo queima ou como que sangue queima. Não precisamos fazer esta interpretação, porque nós estamos numa visão. O que nós podemos entender aqui de modo imediato é que este primeiro juízo visa a ecologia, visa atingir a agricultura, o verde. E isso desequilibra e afeta diretamente as condições de vida da terra. É um juízo que cairá sobre a natureza. Não porque a natureza seja culpada, né? Porque Paulo diz que ela também geme esperando ser redimida, porém visa afetar as condições de vida na terra. Ok? Eu ia só lembrar, né? Você estudou fogo? Sim, fogo. Perfeito. Bem lembrado. Então nós temos aí, granizo, pode procurar na Bíblia lá, em guerras que Deus fez cair chuva do céu, chuva de pedra. O Egito também teve saraivada do céu, fogo, Sodoma e Gomorra, né? E sangue, pragas do Egito. Né? Temos aí 3 juízos combinados. Né? Eu coloco aqui como pano de fundo e tal, né? 7ª praga, algumas guerras em que houve granizo, fogo, né? A figura do fogo como sendo juízo de Deus, sangue como sendo, ele até diz aqui, como sendo um protesto da natureza, um protesto de Deus contra a violência. Porque o irmão ali diz, o que te lembra sangue? Vida? Claro. Né? Assim como o sangue no Egito pode ter sido um juízo de Deus contra o infanticídio. O sangue clama a Deus, diz a Bíblia. E Deus ouve. Eu fico muito impressionado com isso. Porque Deus fala que o sangue de Abel clama. E Deus ouvirá e julgará. E nós matamos milhares. Nós matamos milhões. Se pensar que o Todo-Poderoso se incomoda com o sangue de um menino fraco como Abel, um menino fraco, tão fraco que não era caçador, não era nada, era um menino fraco. Se Deus se importa com o sangue de um menino fraco, que foi destruído por seu irmão violento, então tem muito sangue. Tem muito sangue para cair sobre a terra. Né? Nós somos um dos países mais violentos do mundo. Diz que a bandeira do Brasil pode ser vermelha, mas está manchada. Está manchada, exatamente. Muito sangue. Somos um povo muito violento. Né? Toleramos a violência. O irmão estava dizendo agora há pouco, né? Sobre segurança. Nos acostumamos com a violência. E quando eu penso que Jesus falou, o sangue de Abel clama, e o juízo de todo o sangue derramado será cobrado desta geração, a gente pode entender a severidade de como Deus vê a vida que Ele criou. Tá? Eu vi essa semana o anuário de segurança, acho que sai todo ano, e saiu agora 2018, o índice de assassinatos no Nordeste, né, em algumas cidades. Absurdo, absurdo. O nosso grau altíssimo, altíssimo. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos que o Brasil tem números de guerra. Região mesmo. Aqui não aparece. Exato. E se não aparece, porque quem está morrendo é a gente ouve com droga. Se morresse a gente, talvez a gente se mexeria. Nesse anuário da violência, segurança, né? Fala muita coisa. Estava pesquisando sobre estupro, feminicídio, né? Então, todos os casos que chegam. Sim, exatamente. Né? Então, tudo que então... Isso ainda é estatística, né? Sim, mas, por exemplo, morreu, não, né? Morreu assassinado
Sim, foi morto, suicidou-se, qualquer tipo, é divulgado, né? É registrado alguma coisa, e aí vai essa estatística. Fiquei assustadíssima. Sem contar a história política, né? Que foi planejado e morto muitas pessoas. Exatamente. Vamos à segunda trombeta para a gente fechar essas 4 e fazer um balanço, né? A segunda trombeta fala de como que, a palavra como vai aparecer aqui diversas vezes, isso é típico de Apocalipse. Como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. A Bíblia não fala de oceanos, né? Então não adianta perguntar onde ela vai cair, mas ela foi atirada ao mar. E morreu e se tornou em sangue de novo. Então lá o Nilo, né, foi transformado em sangue. Aqui o mar se transforma em sangue, a sua terça parte. Então nós estamos no septenário dos terços, né? Dos terços. Já falamos de quarta parte, agora são os terços, né? Tudo aqui é terço, né? Não é o terço da Igreja Católica, né? Terço da proporção, né? Cuja terça parte se tornou em sangue, morreu a terça parte da vida marinha, de tudo que vive no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, plataformas da Petrobras, navios, comércio, tráfico, botes de pessoas fugindo dos seus países, a terça parte afundou. De qualquer forma, o que nós temos que pegar aqui de imediato é um ataque ao mar. O mar se tornando algo mortal. É simples, né? É simples, né? Nós já ultrapassamos a barreira da capacidade dos oceanos, né? Então isso aqui não nos... aqui do lado de baixo da história, né, não nos impressiona muito, né? O que nos impressiona é a visão de cima, algo que vem do céu, né? Aliás, ele nem fala que veio do céu, fala que cai, né? Uma grande montanha ardendo em fogo, como se fosse um vulcão, como se fosse algo, né? Um asteroide ou qualquer coisa fumegando, incendiada, que cai sobre a terra. A terceira trombeta cai do céu, como a segunda, e esse atinge a água doce, a terça parte dos rios, sobre todas as fontes de água, e essa estrela, aqui eles chamam de estrela, cai ardendo como tocha, né? Caiu sobre toda a água doce. Essa estrela tem um nome, né? Dá a entender que ela é uma estrela especial, conhecida, porque ela tem nome, né? E a terça parte das águas se torna em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então aqui você percebe que, embora esses juízos estejam atingindo a natureza, o foco é agravar as condições de vida da humanidade. Para quê? Já vamos ver na sequência. Porque na sequência vai dizer, não se arrependeram. Então é como se Deus estivesse dizendo, eu vou apertar com vocês, né, para que vocês se arrependam, né? Uma mera greve de caminhoneiros nos colocou em pânico, né? Fez muita gente pensar, meu Deus, se faltasse água, se faltasse gás, se faltasse comida, né? Uma mera mexida no nosso equilíbrio já nos faz temer pela vida, já nos torna loucos, né? Já somos capazes de atropelar, bater e tal, para pegar o último pacote de arroz da prateleira, né? Então, imagine que o verde está sendo afetado, os mares estão sendo afetados e a água doce está sendo afetada. Imagina racionamento de água. 1/3 da água disponível no mundo está imprópria para consumo. Isso vai apertar imensamente a vida humana. E fala que muitos vão morrer por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Ora,
O juízo da água transformada em sangue nós conhecemos. O juízo da água amarga, nós também o conhecemos ao contrário, né? Porque o Êxodo fala de águas amargas que foram transformadas em águas boas, águas potáveis. Aqui é o contrário, né? Deus permitindo que o absinto, que a gente poderia chamar aqui pelo quê? O que é absinto? Amargo. Mas é o que absinto? Amargo, acho. É amargo. Amargo. Sal amargo? Sal amargo. Não, ele é amargo. Isso o texto está dizendo. Mas o que é absinto? Uma planta. Então a gente poderia pensar aqui em algo amargo. Qual é a coisa mais amarga que você conhece? Losna. Losna me deram uma vez, eu estava com mal-estar mesmo, né? Por causa de enxaqueca. Eu falei, não, eu prefiro enxaqueca. Eu prefiro enxaqueca. Porque losna é a coisa mais amarga que eu já provei. Fel nunca provei, né? As pessoas falam amargo como fel, né? Eu não sei. Mas normalmente nós, quando queremos ilustrar algo grave, nós recorremos àquela figura que mais nos impressiona. Se eu tivesse tendo essa visão, eu ia falar, isso só pode ser losna, né? Você imagina as fontes das águas, os rios, né? Você procurando água mineral com os teus galões por aí, prova e fala, meu Deus, isso está horrível, né? Isso é losna. Quem será que tem água? Né? Tem aqui o absinto, é uma bebida destilada feita da losna. Oh, ok, não sabia. Talvez um nome é uma erva conhecido lá. É, interessante. Mas era conhecido no Mediterrâneo como algo amargo, né? E é isso que nos importa aqui. Então, aqui não importa a estrela, não importa se ela é um ser, porque tem nome, ou se é o que é, porque seria uma estrela. Estrela para nós hoje, que somos pós-NASA, né? Estrela para nós hoje é algo, é um sol. Mas assim, mas de qualquer forma, qualquer coisa que entrasse na Terra viria queimando, né? Mas aqui ele destaca que ele fala de estrela ardente, aqui não. Estrela, ele falou de estrela ardente? Não. Versículo 11. O nome da estrela é absinto, a terça parte. Não, ele não fala. A ardente é a segunda, né? Terça parte. Ardendo como tocha. Ardendo, então tá certo, é quente. Faz sentido, né? Porém, ela tem um nome e ela torna as águas amargas, intragáveis, impotáveis, né? Então, é um ataque sobre as águas. Vamos para a quarta trombeta e aí nós fechamos esse ciclo e podemos fazer uma avaliação mais global. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles, eu falei para vocês que aqui é tudo terço, né? Tudo dividido em um terço, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi, aqui tem um intervalo, né? Assim como teve 4 cavaleiros e depois, né, a oração dos santos, né? Agora nós temos aqui também as 4 coisas que caem do céu, né? E agora essa águia agourenta, né, que voa pelo céu dizendo em grande voz, uma águia que fala: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, nós podemos parar por enquanto no versículo 12. Em resumo, o que nós temos? A primeira trombeta afeta a erva verde. Então, vamos colocar aqui o meio ambiente, né? Vamos colocar o verde. O verde. Aqui está incluído a floresta amazônica, todo o bem que a natureza faz à vida humana, mas também a agricultura, suprimento de alimentos, né?
A segunda parte afeta o mar, e o mar tem a ver com a temperatura da terra. O mar tem um efeito sobre a terra muito mais do que a gente pode imaginar, né? A coisa é espantosa em termos de equilíbrio da terra, temperatura da terra, navegação, uma série de questões. A terceira vai atingir a água doce, né? Então a água potável, vou colocar aqui, né? Que já é, segundo a ONU, a matéria-prima, a grande guerra do nosso século não será por petróleo, mas será por água. E a quarta trombeta vai afetar o Sol, né? Lua e a luz das estrelas, né? Mas podemos pensar, né? Não precisamos fazer aqui uma aula de astronomia, podemos pensar apenas no Sol, né? Nós que somos urbanos e não damos a menor bola para as estrelas, né? Meu pai era um admirador, fascinado pelo céu, né? Até hoje eu tenho saudade. Meu pai era um analfabeto, né? Mas ele era fascinado pelo céu, pela noite escura, né? De estrelas, a noite que não tem lua, não tem luz, não tem nada, né? Eu não sei se tem estrela, se tem lua, se não tem, a menos que ela esteja na minha frente, assim, no carro, eu vejo a lua, mas eu não aprendi, né, a ser um admirador nato do céu, né, mesmo que meu pai tenha me ensinado. Mas o Sol, aqui em Curitiba, nós sabemos perfeitamente se ele está, se não está, porque ele é Ele não está. Porque ele não está, exatamente. Se estiver, todos nós prestamos nosso culto ao Sol, né? Hoje tem sol, que lindo e tal, né? Bom, o que nós podemos dizer disso aqui? Eu queria já dar um direcionamento, e aí quero ouvi-los, naquele terceiro lembrete que eu acho que eu coloquei aqui, que é o seguinte: vamos descer do céu agora, onde nós estivemos bisbilhotando João, né? Nós fomos por trás do ombro de João, olhando junto com ele, né? Tem anjo, trombeta, incenso, altar, né? Esse é o mundo do céu, né? Agora vamos descer do céu aqui para a terra, né? Nesse chão aqui que nós vivemos, nessa vida aqui que nós temos, nessa época aqui, né? E vamos tentar olhar então da nossa perspectiva, aonde nós não ouvimos trombetas, nem vemos anjos, né? Aonde não tem altar, nem cheiro de fumaça, nem nada, daqui de onde nós estamos, olhando para a vida, porque é aqui que Deus vai agir, é aqui, no chão da vida, no chão real, da história, né? Eu estou falando isso para a gente não ficar naquele campo místico, né? No campo dos anjos, etc, etc. Aqui onde nós estamos falando de um juízo sobre a natureza. A natureza será profundamente danificada. Não precisamos fazer aqui estatística, nem pensar, meu Deus, será que é a floresta amazônica? Onde será que está esse terço do mar? Deve ser o mar lá dos ímpios, não aqui o mar ocidental, onde o mundo é cristão, né? Deve ser o mar lá dos comunistas, o mar, né, dos não convertidos, a janela 1040, né? Não precisamos fazer esse tipo de pergunta. Precisamos pensar apenas nessa proporção de um terço. Depois a gente pode discutir isso, né? Aqui podemos pensar apenas que não é global, que é um juízo temperado pela misericórdia de Deus, né? Sobre o qual Deus governa, administra, nem mais nem menos. Tudo que vai acontecer aqui sai da ordem de Deus, né? Podemos pensar numa grande dificuldade em relação ao mar, o mar como se tornando completamente inviável para a nossa vida, né? E aqui eu não sou cientista para fazer um desdobramento melhor de como isso nos afetaria em termos de cheiro, né? Se a gente lembrar do Egito, né? Isso afeta muito profundamente a vida humana, né?
Nós estivemos recentemente numa praia do Espírito Santo, que, desculpem, mas na época que nós fomos lá, se tiver algum capixaba aqui, é a praia mais feia que eu já vi na vida. Né? Agora deram uma melhoradinha lá e tal. Mas ela era uma praia que ficava na boca de um rio lamacento. Eu não sei se estava ligado com alguma exploração, alguma coisa que eles faziam lá dentro, mas essa praia é lamacenta. Não tem nenhuma pessoa nem pescando nessa praia. A praia é cheia de marisco e resto de planta, alga, uma areia marrom, uma coisa feia. Né? Então você imagina o que seria o mar fétido. Né? O mar com 1/3 da sua vida putrefata. Né? O que seria 1/3 da vida marinha morta. E que impacto isso teria na nossa vida, em termos de almas, etc, etc. Aqui não preciso nem falar, né? Escassez de água, não precisamos fazer proporções, não precisamos pensar no aquífero Guarani, né? Porque